Olá pessoal, sou Yuri Amorim, estou aqui com Marcela Salvadori, ecologistas do grupo SofosMed, e estamos aqui falando direto de Chicago, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, maior congresso de oncologia do mundo, e a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem visto aqui, da dinâmica e das novidades apresentadas nesse ano. Marcela, fala um pouquinho para a gente como é que é dividido o congresso, como é que é a dinâmica, como é que são separadas as sessões e a apresentação dos trabalhos nesse congresso. Esse ano é assustador, né, Yuri? A gente tem mais de 40 mil inscritos no congresso, né? Impressionante. Então, um congresso de fato grande. E as sessões, nós temos as sessões educacionais, que na verdade são revisões sobre algum tema, as sessões de apresentação oral, que daí sim há uma subdivisão por especialidade, então a gente tem a sessão da gineco, a sessão da mama, com as apresentações orais, os posters, as apresentações de pôster, e a sessão plenária, onde se reúne os principais estudos daquele ano. Quais foram as suas impressões aí da plenária de 2025? Anualmente são selecionados 4 trabalhos, né, que usualmente impactam na conduta, né, trabalho de grande relevância da prática clínica imediata. Esse ano a gente teve novidades. A gente há bastante tempo não tinha resultados em cabeça e pescoço. A gente teve um trabalho demonstrando mudança de conduta em cabeça e pescoço, coisa que não havia há quase 20 anos. Tivemos a presença ilustre da hematologia, mostrando novidades no tratamento da polissemia vera. E teve um trabalho em câncer de mama, muito Sim. interessante, que é uma prova de conceito para a oncologia no geral, que foi o uso da avaliação do ctDNA circulante, né, o DNA tumoral, através de biópsia líquida coletada, né, em sangue periférico, e a conduta baseada nesse resultado da biópsia líquida. Você tomar uma decisão terapêutica através da avaliação do DNA tumoral circulante, e isso com impacto, né, em sobrevida. Várias áreas, várias linhas de pesquisa já haviam tentado e vem tentando mostrar a aplicabilidade prática da biópsia líquida, e acho que esse ano, com o câncer de mama, nesse cenário, é algo realmente promissor, e acho que em breve a gente deve ter isso incorporado na prática clínica, sim. Doutora Estela Dourado, que está aqui com a gente também, ela destrinchou um pouco sobre o estudo de cabeça e pescoço. Fiquem ligados para assistir esse vídeo também. Quanto às sessões educacionais, Yuri, eu assisti uma sessão sobre a vacinação contra o HPV, a vacina do HPV. Acho que isso é um tema super importante, né? Lembrar que câncer de colo de útero é um tumor prevenível, passível de prevenção. E teve alguns pontos interessantes nessa sessão educacional. Então, o primeiro ponto que eu achei interessante é, hoje a gente tem a disponibilidade da Gardasil 9, mas eles estão falando de biosimilares em vacina. Melhorando aí talvez a O acessibilidade. acesso. Eu Uhum. achei super interessante que uma pessoa da Nigéria fez uma pergunta e falou exatamente isso. Falou assim, como é que vocês querem que eu vacine se eu tenho Gardasil 9? Uhum. E aí o que dos palestrantes disse exatamente que os biosimilares devem aumentar esse acesso, e além disso a questão de uma dose, eles mostrando a eficácia de uma dose, e eles arguindo que, de fato, nesses países subdesenvolvidos, a gente deve, a conduta correta é uma dose, ao invés da gente fazer as 2 doses quando a gente está falando ali das crianças. E outra coisa que eu achei super interessante foi a mudança do protocolo de rastreamento nos vacinados, porque Impressionante. nós somos de uma geração que ainda não teve acesso à Sim, vacina, né? sim, sim. Mas agora não, a gente vai ter a geração que teve acesso. Uhum. Então, nas mulheres, ao invés delas começarem, as mulheres que foram vacinadas naquela idade, né, antes da exposição sexual, elas vão ser mulheres de baixo risco, e ao invés de você começar o rastreamento com 25, você vai começar com 30 anos. Uhum. Isso não está previsto no guideline americano, mas foi um italiano que apresentou a aula, e isso já está previsto no guideline italiano. Muito interessante, muito interessante. São condutas que impactam a sobrevida, modificam a história natural de uma doença grave e que não depende de alta tecnologia e protocolos complexos e de alto custo. A gente Sim. comentou um pouco a respeito da toxicidade financeira, né, de novos Sim, protocolos. sim. Ok, temos avanços, né, substanciais no âmbito da imunoterapia,
uma classe nova de drogas que vem surgindo, que são os anticorpos droga conjugados, um modelo mais sofisticado de entregar quimioterapia Sim, com menor toxicidade. perfeita a definição, adorei. Uma outra classe são os anticorpos bispecíficos, altíssima engenharia molecular para conseguir anticorpos com 2 alvos, 3 alvos em uma mesma molécula, mas tudo isso a um custo financeiro realmente muito alto e de muito difícil acesso. E às vezes intervenções simples e de alto impacto conseguem melhorar a sobrevida com coisas mais aplicáveis e reprodutíveis, né, no mundo. Sim, na apresentação oral de Gineco, que foi hoje, a gente teve a atualização, né, do A18, que é a concomitância de quimio-rádio imuno, que é pembrolizumab, entrando nisso que você está falando, de toxicidade financeira, e realmente a sobrevida global foi positiva, novamente agora ratificado aí pelo follow-up desse estudo, mas aí você pega uma doença que é o quê? Prevenível. Então a gente está dando imuno, droga cara, que eu posso dar vacina e fazer prevenção primária, assim, desenvolvimento da doença. Então, realmente, para a gente parar, pensar e analisar quais são as estratégias aí que realmente a gente tem que fazer, né? A gente precisa vacinar. A gente viu duas estratégias também muito interessantes nesse cenário de grandes avanços tecnológicos, mas coisas simples que podem melhorar muito a eficácia dos nossos tratamentos apenas modificando o nosso sistema imune. Por exemplo, a gente teve mais cedo numa sessão de pulmão um resultado em que, se você aplica para pacientes com câncer de pulmão, em tratamento com imunoterapia, com indicação de imunoterapia, se você aplica a imunoterapia antes das 3 horas da tarde e depois das 3 horas da tarde, quem tomou no turno da manhã tem ganho de sobrevida global, com redução de 60% Nossa, que interessante. do risco de progressão de doença ou morte, só pelo fato de você fazer, né, a imunoterapia do período da manhã. O racional biológico ainda está sendo construído, né, por que isso acontece, mas parece ser relacionado ao ciclo circadiano mesmo, a população de células T é mais prevalente no período da manhã e assim tornando mais eficaz a infusão da imunoterapia. Uma coisa que a gente pode, modificando a agenda de difusão dos pacientes, melhorar o benefício e o benefício que ele tem esse tratamento. Sim. A outra coisa que também me chamou muita atenção, dessa vez foi na sessão de melanoma, foi um estudo também randomizado, muito bem desenhado, e que a intervenção foi ofertar ao paciente uma dieta rica em fibras. Pacientes que ganhavam uma dieta de 30 a 50 gramas de fibras por dia tinham melhor benefício do uso da imunoterapia. Assim, era um benefício muito grande. Por exemplo, quem recebia a fibra teve uma taxa de resposta acima de 70%. Quem não recebia fibra, uma dieta convencional, resposta em torno de 20% a 30%. E qual o racional biológico? Ele já tem alguma hipótese? Aí sim, funciona. A gente sabe que o nosso microbioma, né, os micro-organismos que vivem no nosso intestino, participam de forma ativa do sistema imune. E a fibra enriquece, favorece a proliferação de um microbioma mais rico, né, mais imunogênico, e facilitando e melhorando a resposta imune do indivíduo. Então, intervenções simples que impactam diretamente, né, na vida do paciente. Com certeza. E para finalizar dessa sessão educacional, acho que é super importante falar disso, porque a gente teve agora, isso também está disponível no sistema público, que é a genotipagem do HPV. Sim, como então, prevenção, como método de rastreamento, em detrimento ao vulgo Papa Nicolau, citologia que a gente faz, e eles mostrando exatamente que a genotipagem é superior. E além de ser superior, eles falando sobre a autocoleta, Yuri. Sim, genotipagem, eu vi a respeito disso. Você mesmo pode fazer a coleta, como qualquer profissional de saúde pode fazer a coleta. Já está disponível, né, pelo menos aqui, dispositivos comerciais para que seja feita a autocoleta para genotipagem. É possível, né? Apesar de que eles mostraram que nos Estados Unidos só 7% das pacientes optaram por autocoleta quando interrogadas. Mas eu acho que isso é uma mudança de cultura, né? E a genotipagem, ela é melhor do que a citologia para a gente fazer rastreamento de câncer de colo de útero, agora disponível também no sistema público de saúde. Acho que é isso. É só isso tudo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até lá.